A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Discipulado 1. Estamos na quarta lição, que tem por título Conhecendo a Igreja. E o texto bíblico encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Como eu disse, Efésios, capítulo 2, verso 19. Mas o que significa igreja? Qual a noção que você tem disso? O que você entende pela palavra igreja? Ela é, na verdade, uma palavra que significa reunião de pessoas chamadas para fora. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram do mundo carnal para o mundo espiritual. Este é o significado da palavra igreja no seu original grego. As pessoas que formam a igreja são chamadas na Bíblia de crentes, irmãos, santos, eleitos, entre outras derivações. Interessante saber isso, não é isso? É importante que você entenda que igreja ela se divide em duas formas. Nós podemos falar de igreja no sentido físico e no sentido espiritual. No sentido físico, quando falamos em igreja, estamos falando das congregações, das igrejas locais, dos templos, conforme você conhece, os locais de adoração, os santuários de adoração, onde é ministrado um culto. A isso dá-se o nome de igreja, uma congregação de pessoas reunidas para cultuar sua divindade. A isso dá-se o nome de igreja. Mas igreja na Bíblia, esse significado está correto, mas igreja na Bíblia, ele também tem um segundo significado, que é o corpo de Cristo. E nesse sentido, a igreja ela é invisível. A igreja visível é aquela que tem placas, bancos, microfone, púlpito. A igreja invisível é a reunião de crentes de todas as partes do mundo e de todos os tempos, mesmo aqueles que já morreram. A reunião de todas essas pessoas forma a igreja do Senhor, num sentido invisível, também chamado na Bíblia de noiva do Cordeiro. Então essa igreja Jesus tem preparado para morar com ele no céu. Então, quando falamos em igreja, é importante que você saiba a distinção. Podemos estar falando da igreja visível, que é aquela local em que você frequenta, ou podemos estar falando da igreja visível, que é aquela na qual você faz parte como corpo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Essa igreja você também faz parte, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dito isto, fica claro entender os dois parâmetros da igreja. Aí você precisa entender quais são os objetivos. Por que existe igreja? Por que foi fundada a igreja? Qual é a ideia de igreja? A igreja ela é fundada justamente por Jesus. Alguns podem dizer, Jesus não deixou um local específico de adoração. Na verdade, não é bem assim. Jesus ele deixa um grupo reunido num cenáculo esperando a descida do Espírito Santo. E um grupo de irmãos, crentes, irmãs, que estavam ali cultuando, adorando, louvando e orando, esperando pela descida do Espírito Santo. Então você tem a igreja no sentido visível, nascendo, e a igreja no sentido invisível, se formando como o corpo de Cristo. Então Jesus ele é o fundador da sua igreja. Ele é o corpo. Ele é a cabeça, cuja igreja é o corpo. E para qual sentido? Qual o objetivo? Jesus ele veio para salvar a humanidade. Mas entre o momento em que Jesus veio à Terra ao momento em que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, existe já se passados 2000 anos, no momento em que gravo este vídeo. E alguma coisa a igreja precisa fazer, ou precisou fazer, no decorrer dos milênios, enquanto ele voltava. Esses são os objetivos da igreja. Ela foi fundada com alguns objetivos específicos. Primeiro, evangelização do mundo. Assim como Jesus trouxe a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, para que o homem se
se reconcilie com Deus, assim como ele já não está nessa terra, ele deixou os seus discípulos, a sua igreja, para cumprir a missão que ele cumpria, anunciar as boas novas, o evangelho, a chegada do reino de Deus. E o primeiro objetivo da igreja é justamente evangelizar o mundo, trazer uma palavra de reconciliação para o mundo, trazer um convite de Deus de reconciliação, de salvação para a humanidade, sendo este a principal missão da igreja. O segundo objetivo da igreja é o lugar onde o crente se encontra para cultuar a Deus. Há necessidade de um local específico onde os crentes se reúnam para fazer as suas preces, as suas orações, a sua adoração, louvar a Deus, orar a Deus. Esse local é justamente a igreja. Os irmãos, logo após a partida de Jesus, se reuniam, num primeiro momento nos lares, devido ao contexto, não é de um dia para o outro que você levanta a igreja, havia um contexto de perseguição também, então se reuniam nos lares que viravam ali, aqueles próprios lares viravam espaços de culto e futuras igrejas. Então, é um lugar para você cultuar a Deus, é um lugar onde especificamente onde você poderá se reunir para este fim. Um terceiro objetivo da igreja é o lugar para o crente praticar mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Nada do que temos é nosso. Nossas finanças pertencem a Deus. Nosso tempo pertence a Deus. A nossa família pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. A mordomia cristã é uma doutrina que ensina isso. E você, crente, pratica a mordomia cristã com seus talentos, com a sua vida, com as suas finanças, com o seu tempo dedicado à igreja. É um local onde o crente faz isso. Ele pratica a mordomia cristã. E o último objetivo da existência da igreja é o lugar para ensinar a disciplina e a conduta cristã. Há um espaço onde você se reúne, onde há alguma pessoa explanando a palavra. Esse local é justamente a igreja. Havia necessidade de ter um local onde os irmãos fossem doutrinados, ensinados, melhor orientados com relação à palavra de Deus. Esse local é justamente a igreja. Você vai na casa do Senhor e lá sempre existe alguém explanando, ministrando a palavra, ministrando o ensino e ensinando aquilo que você precisa saber, as dúvidas que você tem com relação à Bíblia. Esse é o estudo bíblico. O último item que você precisa entender são as duas ordenanças da igreja. A igreja possui duas ordenanças deixadas por Jesus e que devem ser cumpridas por todo crente. O primeiro delas é o batismo nas águas. O batismo é uma evidência pública de que você renunciou à sua vida antiga, de que você entregou a sua vida a Deus. Você publicamente está mostrando isso, que está renunciando ao mundo e vivendo para Jesus. Por isso, a igreja ministra o batismo por imersão, onde a pessoa é imersa em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e volta à tona como uma nova criatura. É um ato público, é uma confissão pública de fé. É um ato de confissão de fé que deve ser cumprida por todo crente. E o segundo objetivo da igreja, a segunda missão deixada, a ordenança deixada por Deus à igreja, é a ceia do Senhor. Jesus, ele ministrou a sua primeira ceia e ele mandou que continuasse fazendo até que ele voltasse. Ele ainda não voltou, então a igreja continua fazendo, que é um momento em que nós temos comunhão, partindo o pão e tomando o cálice, o suco de uva, sendo que o pão é uma representatividade do corpo de Cristo e o cálice é uma representatividade do sangue de Cristo. Essas representatividades montam a ceia do Senhor, que deve ser experimentada por todo crente após o batismo. Dúvidas dessa lição? Eu vou deixar algumas perguntas e você vai responder nos comentários. A primeira delas
O que significa a palavra igreja? A segunda, quais os 4 objetivos da igreja destacados nessa lição? A terceira, cite ou mencione as 2 ordenanças bíblicas que devem ser praticadas pela igreja. E a quarta e última pergunta, cite os 2 elementos utilizados na Santa Ceia como símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família.